Boa tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um dia de atividades no livro Ler e Escrever, página 131. Atividade 2D, elaboração do quadro síntese sobre o uso dos sinais de pontuação. Agora é hora de preencher o quadro com os sinais de pontuação encontrados no texto da Chapeuzinho Branco. Junto com o seu colega, preencham o quadro com os sinais de pontuação encontrados e a função de cada texto. Então, hoje nós vamos preencher os sinais, vamos analisar lá os sinais de pontuação encontrados no texto e sua função do sinal de pontuação no trecho analisado. Então, conforme a fala, a escrita do autor lá na história da Chapeuzinho Branco, nós vamos escrever as suas funções dos sinais de pontuação no trecho analisado. Então, vamos dar início à análise do texto da Chapeuzinho Branco. Como nós podemos analisar aqui, há muitas falas, né? Primeiramente, nós podemos analisar que existe muitas falas. Aqui é a conversa entre a Chapeuzinho Branco com a sua mamãe. Então, nós podemos analisar que existe o quê? Travessão, né? Aí tem a utilização do travessão, do sinal de pontuação, o travessão. Para que nós utilizamos aqui? Vamos analisar esse trecho, ó. Chapeuzinho, leve-se suspiros para sua avó, que vive lá no meio da floresta. Ela está sempre sozinha. Nunca ninguém vai visitá-la, e é isso que vai fazer com que ela se sinta melhor. Pode deixar, mamãe. Vou levar essas coisas para minha solitária vozinha. Então, aqui, nós podemos ver, né, o diálogo entre a Chapeuzinho Branco e a sua mamãe. E sempre utilizado o travessão. Então, nós vamos lá na nossa tabela e vamos escrever aqui. Travessão. Nos sinais de pontuação. Travessão. Para que nós utilizamos analisando aquele trecho lá, para que é utilizado o travessão? Utilizado para indicar o diálogo ou a fala do personagem. Certo, crianças? Então, é para isso que está sendo utilizado o travessão, utilizado para indicar o diálogo ou a fala do personagem. Agora, vamos continuar a nossa análise no texto. Também podemos notar que em cada fala ela se termina, né, com o quê? Com um ponto final, né? Bom dia, menina do Chapeuzinho Branco. Ponto final. Bom dia, senhor. Ponto final. Né? Então, essas falas, ou aqui em cima também, ó. Chapeuzinho foi entrando pela floresta até que, de repente, saiu um lobo de trás de uma moita. Então, essa frase também marca o início pelo parágrafo, letra maiúscula, mas o final dela é marcado pelo ponto final. Então, vamos aqui no nosso quadro, em sinais de pontuação encontrados, nós vamos escrever ponto final. E qual que é a função do ponto final lá? Indicar o final de uma frase ou fala, certo? Também podemos analisar o ponto final por outro jeito aqui, ó. Nessa frase, todos gostavam muito dela e sua avó mais ainda, de modo que decidiu lhe fazer um capuz. Ponto final. Então, aqui, ó, surgiu um ponto final no meio da frase. Continuando, ó, a roupa era de veludo branco e a menina estava sempre com ela, fosse para brincar ou limpar a lápide de seu pai, que havia morrido recentemente. Então, ali também tem um outro ponto final, certo?
Continuando, ó. Por conta de seu capuz, todos na vila começaram a chamá-la de Chapeuzinho Branco. Outro ponto final. Então, o ponto final também aqui nesse trecho que nós estamos analisando, ele também tem a função de separar períodos. Então, nós vamos colocar lá no nosso quadro. Separar períodos, né? Que ali ela conta um pouco da parte, né? Que a avó dela gostava muito dela e fez um capuz para ela. Ponto final, foi um período. Depois que ela pegou e usava esse capuz todos os dias para brincar ou para ir lá limpar a lápide do pai dela que tinha falecido recentemente. Ponto final. Isso foi um período também, né? E de que todos na vila conheciam ela como Chapeuzinho Branco. Ponto final. Então, o ponto final aí nesse trecho que nós analisamos serve para separar períodos. Agora, nós vamos analisar outro trechinho aqui, ó. No caminho, ela cantava assim, 2 pontos, certo? Outro trechinho aqui embaixo, ó. Quando chegou, bateu na porta, 2 pontos. Outro trechinho aqui também, ó. Então, o lobo teve uma ideia e disse, 2 pontos. Então, aqui nós vamos analisar os 2 pontos, ó. No caminho, ela cantava assim, 2 pontos. Então, o lobo teve uma ideia e disse, 2 pontos. Quando chegou, bateu na porta, 2 pontos. Certo? Então, vamos lá para o nosso quadro, que agora nós vamos analisar os 2 pontos aqui. Nos 2 pontos aqui, no caminho ela cantava assim, está indicando o quê? Esses 2 pontos, eles servem para anunciar a fala do personagem, né? Indicar ou introduzir a voz do personagem ou um canto. Aqui, no caminho ela cantava assim, 2 pontos, vai introduzir o canto dela. Certo? E aqui, então o lobo teve uma ideia e disse, aqui vai introduzir o pensamento do lobo, né? Ele pensou, né? E ele teve uma ideia e disse. Então, ele teve uma ideia e após ele falou, aqui vai introduzir a fala do lobo. E aqui embaixo, quando chegou, bateu na porta. Também vai introduzir uma ação, né? Que vai surgir um som, né? Então, aqui os 2 pontos, eles servem para anunciar a fala do personagem, indicar ou introduzir a voz do personagem ou o canto, né? Então, que vai surgir naquele momento, né, a voz ou o canto do personagem. Então, para isso, utilizamos os 2 pontos. Certo, crianças? Continuando. Agora, nós vamos analisar outro sinal de pontuação. Aqui, ó. Então, o lobo pensou. Ah, como é duro a vida de um lobo solitário. Ó, reticências. Os 3 pontinhos aqui, ó. Estou tão sozinha que só para passar o tempo sou capaz de comer todos os suspiros de sobremesa. Então, nessa fala aqui do lobo, vamos analisar ela. O autor aqui, como é dura a vida de um lobo solitário. Colocou 3 pontinhos aqui. O que quer dizer esses 3 pontinhos? Esses 3 pontinhos se chama reticências. E aí, nessa fala do lobo, ela quer indicar o quê? A continuidade ou a interrupção de uma ideia. Ele pensou, como é dura a vida de um lobo. Então, aí, essas reticências foi a interrupção de uma ideia, né? De um pensamento. Né? Que depois ele falou, estou tão sozinho que vou passar o tempo
Só para passar o tempo, sou capaz de comer todos os suspiros de sobremesa. Então, aí ele estava pensando. Ai, como é dura a vida de um lobo solitário. Daí foi interrompido o pensamento dele. Daí ele continuou pensando. Estou tão sozinho que só para passar o tempo sou capaz de comer todos os suspiros de sobremesa. Então, lá no nosso quadro, nós vamos escrever reticências e vamos, colocar aqui nos sinais de pontuação encontrado. Reticências. E qual que é a função do sinal? Continuidade ou interrupção de uma ideia, de um pensamento. Certo, crianças? Então, vamos continuar analisando o nosso texto para achar outros sinais de pontuação. Agora, vamos analisar esse trecho aqui, ó. Está vendo aquela trilha? Sinal de interrogação. Também vai ter a casa de sua avó. É um pouco mais comprida, mas tem um monte de crianças brincando por lá. Por que você não segue por ali? Sinal de interrogação. Nesse trecho aqui, o lobo está perguntando para a Chapeuzinho Branco por que ela não segue pelaquela trilha, por que ela não vai pelaquele caminho, certo? Então, o autor utiliza o sinal de interrogação para indicar que o lobo está fazendo uma pergunta. Então, nós vamos lá no nosso quadro escrever lá, ponto de interrogação, que no trecho aí ele está, sendo utilizado, indicando que o personagem está realizando uma pergunta. Voltando à nossa análise, ainda continuando aqui embaixo, ó. Que grande ideia, senhor! Vou fazer isso mesmo! Então, aqui, ó, que grande ideia, senhor, vou fazer isso mesmo. No final da frase tem o ponto de exclamação. Aí, a Chapeuzinho Branco está, exclamando que ela vai realizar aquela ação. Então, ela está fazendo um sinal expressivo, A exclamação indica reações emotivas dos personagens, como gritar, entusiasmo, Então, aí, ela está utilizando o ponto de exclamação para justificar aquilo, que ela vai fazer aquilo mesmo, isso mesmo, vou fazer isso mesmo. Então, ela está exclamando, está indicando uma reação emotiva do personagem, como gritos, espantos, e etc. Então, nós vamos lá na nossa tabela e vamos escrever ponto de exclamação, que nessa fala aí, o ponto de exclamação, está como um sinal expressivo, A exclamação indica as reações emotivas da personagem, como gritos, espantos e desejos, E etc. Continuando a nossa análise, ainda na mesma página, lá embaixo, ó. Assim, Chapeuzinho pegou o outro caminho, só que lá não havia meninas e nem meninos. Ela olhou atrás das moitas, em cima das árvores, mas não viu ninguém. Enquanto isso, o lobo foi pelo caminho mais curto até a casa da avó. Quando chegou, bateu na porta. Nós vamos analisar essa parte que a prof falou para vocês prestarem muita atenção quando nós estávamos analisando os pontos, os sinais de pontuação. Ela olhou atrás das moitas, vírgula, em cima das árvores, vírgula, mas não viu ninguém. Então, aqui nós vamos analisar as vírgulas. Nesse trecho, nós podemos analisar que o autor está separando com vírgulas os lugares para onde a Chapeuzinho olhou. Então, quais são os lugares que ela olhou? Ela olhou atrás das moitas e em cima das árvores, certo? Ela olhou para onde? Nesses dois locais aqui, Mas não viu ninguém, Então, ela olhou para dois lugares, atrás das moitas
vírgula, em cima das árvores. Então, a vírgula aí nessa frase, o autor está indicando a separação dos lugares, né? Igual a Pro explicou lá no vídeo que a gente estava fazendo a análise. Se ele continuasse aqui, ó, ela olhou atrás das moitas, em cima das árvores, vírgula, atrás das pedras, vírgula, mas não viu ninguém. Então, o autor aqui nessa frase, ele utilizou as vírgulas para separar os lugares. Então, nós vamos no nosso quadro e vamos escrever aqui, vírgula, né? No trecho que nós analisamos, ela está servindo, né? A vírgula está sendo utilizada, né? Para separar os lugares por onde a Chapeuzinho olhou. Então, a vírgula está servindo para separar, né? Separar os espaços onde os lugares, perdão, onde a Chapeuzinho olhou. Continuando a nossa análise, agora nós vamos aqui embaixo, ó. Seja bem-vindo, aspas, né? E aqui em cima, ó. Pela estrada fora eu vou bem tristinha, não tenho mais pai, sou uma orfanzinha. Inicia com aspas e fecha com aspas. Aí nós vamos analisar as aspas. Nesse trecho aqui, as aspas estão indicando o canto, né? Para indicar o canto da Chapeuzinho Branco. Então, está indicando que ela não está falando, sim, ela está cantando, né? Está indicando o canto da Chapeuzinho Branco. E aqui embaixo, nós vamos ler aqui, ó. Ela sabia que ia ser devorada, mas vivia tão só e esquecida que achou bom ter alguma companhia, ao menos por um breve instante. E, de fato, foi apenas um breve instante, porque o faminto lobo saltou sobre ela e a devorou antes que ela pudesse dizer, seja bem-vindo. Então, antes que ela pudesse dizer, o lobo a devorou. Então, aqui foi só o pensamento dela, né? Então, aqui, nós estamos analisando as aspas e nessa frase, nós podemos escrever assim lá no nosso quadro. Aspas, né? Nos sinais de pontuação encontrado. E qual que é a função das aspas nesse trecho que nós analisamos? Para indicar um pensamento ou o canto. Certo, crianças? O pensamento lá da vovozinha, né? Que não deu nem tempo dela dizer seja bem-vindo. E o canto da Chapeuzinho Branco, que ela ia cantando pelo caminho. Voltando ainda a analisar essa página, agora é a última, tá, crianças? Estamos terminando. Não tem como a Pro fazer um vídeo mais curto, porque é muita informação, né? Então, nós temos que fazer bem feitinho, né? Bem caprichado, para vocês não ficarem com dúvidas. Então, vamos lá para a nossa última análise. Vamos aqui, ó. Sou eu, sua netinha, falou o lobo disfarçando a voz. Vim trazer uns suspiros para a senhora. Então, nós vamos analisar esses travessões. Vocês estão analisando aqui, ó, que tem um travessão da fala, né? E tem mais 2 travessões. Esses 2 travessões se chama duplo travessão. Então, aqui nesse texto, nessa parte da análise nossa, essa primeira parte, sou eu, sua netinha. Vim trazer para a senhora. Vim trazer uns suspiros para a senhora. Então, aqui está a fala do lobo, né? Primeiro, nós podemos observar o início e o final da fala do personagem, né? Aqui é a fala do personagem, ó. Sou eu, sua netinha. Vim trazer uns suspiros para a senhora. Então, aqui o duplo travessão está sendo utilizado para separar, né, o início e o final da fala do personagem. Ainda nessa mesma fala, nós também podemos notar que aqui no meio, ó, tem um travessão.
falou o lobo, disfarçando a voz. Esse travessão, ele está indicando o trecho da narrativa. Aqui é o personagem que está falando, mas aqui é a narrativa da história, contando quem está falando essa frase. Então, estamos agora analisando o duplo travessão. Nessa frase aqui, né, podemos analisar que ele foi utilizado, né, para identificar a fala do lobo e a narrativa. Então, nós vamos lá no nosso quadro e vamos escrever aqui. Duplo travessão. Naquela frase que nós analisamos, o duplo travessão, ele está lá indicando o início e o final da fala do personagem, né? Que é a fala do lobo mau. E também está sendo utilizado para separar a fala do personagem do trecho da narrativa. Certo, crianças? Então, são esses pontos, esses sinais de pontuação que nós encontramos no nosso texto, né? Tem vários outros, tem outros pontos que têm outros sentidos também. Só que, por enquanto, vamos analisar somente esses, né? Deixar esses assim, que é o que mais nós temos que chamar a atenção nesse momento, para vocês aprenderem, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, a Pro está aqui.